Irmãos, a partir deste momento, dar prosseguimento a este culto que ofertamos ao Senhor e queremos, desta feita, nos colocar diante da palavra do Senhor para a exposição do texto desta noite. Vamos dar continuidade à série do livro de Juízes e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Juízes. Aqueles que tiverem com a sua Bíblia, por favor, abra o texto para que a gente possa caminhar nos versos. E antes de iniciarmos, irmãos, eu queria ainda fazer uma oração pela vida da nossa irmã Luísa. Estivemos lá hoje à tarde, na UTI do Hospital Universitário, visitando-a. A encontrei dormindo. Não quis acordá-la, porque está muito debilitada, já perdeu 17 quilos, mas não está com sonda, está consciente, o médico me falou isso aí, e estamos aguardando a sua recuperação e orando, confiantes de que Deus possa alcançá-la. Ela luta contra um câncer que está no seu fígado, e pela idade dela, já há mais de 70 anos de idade, o quadro é bem delicado e ela está nas mãos do Senhor, sendo cuidada pelo nosso Deus. Vamos orar por ela, irmãos? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, diante, ó Deus do Senhor, nós queremos, Pai, interceder pela vida da nossa irmã. Queremos, ó Deus, te pedir, Pai, a tua misericórdia, que o Senhor Deus visite aquele hospital, Senhor, aquele leito onde ela está, e que o Senhor Deus, pelo teu poder, Pai, possa, ó Deus, curá-la completamente. Restaura a vida da tua filha, Senhor, naquele lugar. Usa os médicos, ó Deus, a medicação. Que, ó Deus, nós possamos nos alegrar, Pai, com a tua vontade sendo feita na vida da irmã Luísa. Sabemos, ó Deus, que ela está no teu controle, está nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor governa a vida dela e o Senhor Deus tem propósitos estabelecidos em todas as coisas. Cremos, ó Deus, na tua soberania, Pai, e cremos no teu poder de curar, de salvar, de alcançar, ó Deus, e de mudar quadros e situações que aos olhos humanos é impossível. Cremos, ó Deus, no teu poder e assim nós intercedemos por ela. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, Juízes capítulo 18, vamos fazer a leitura desse texto. Uma leitura um pouco longa, mas é importante para compreendermos os detalhes do que a narrativa nos traz. Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe disseram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que te prende? O que prende você neste lugar? Então ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus, para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: e então, o que nos dizem
Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar que não falta nada do que existe na terra. Então, partiram dali, do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com suas armas de guerra, subiram e acamparam em Quiriate Jearim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maanedã até o dia de hoje. Fica a oeste de Quiriate Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas, há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos de Mica, se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo este povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irados e acabariam então atacando você. Neste caso, perderiam a vida, você e toda a sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica, que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís, ao povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, pois moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhes chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Senhor Deus e Pai, nós queremos
pedir, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito para que nós compreendamos, ó Deus, a Tua palavra. Que lições, ó Deus, podemos tirar deste texto, desta narrativa. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, Pai. E que possamos ser, pela Tua palavra, alimentados, vivificados, ó Deus, na fé. Naquilo, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina nesta noite. Assim te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos ministrado ao longo desses domingos aí, já há 16, 17 semanas, e o livro de Juízes, ele tem essa peculiaridade de um declínio muito importante no sentido de que tão grave, né, e tão terrível foi a condição do povo de Deus viver naquelas condições de altos e baixos o tempo inteiro. Podemos então entender, queridos, que o capítulo 18 continua então um panorama sombrio, traduzido então do capítulo anterior que nós ministramos na semana passada, em que agora, a partir do capítulo 17 da semana passada e até o final do livro, nós não vamos ver mais intervenções de Deus diretamente, pois então, a partir do capítulo 17, é como se Deus estivesse deixado aquele povo viver ao seu bel prazer, da forma como eles quisessem viver, sem mais a intervenção de Deus. São capítulos finais que mais traz um resumo da malignidade do coração humano, da sua disposição de afastamento da vontade de Deus. São 4 capítulos finais que se resumem então após o término com a morte de Sansão, que foi o último juiz do livro de Juízes. Então, diante de todo este panorama terrível, nós podemos resumir tudo em uma expressão que nós começamos a leitura de hoje de novo, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não é apenas, irmãos, um comentário político, não é apenas politicamente, mas é uma análise espiritual da alma e da inclinação pecaminosa que aquele povo vivia flagrantemente, mesmo diante de tantas intervenções de Deus ao longo da história. Quando não há, irmãos, uma referência objetiva, quando não se tem uma referência, quando Deus deixa de ser o eixo da vida do povo, o homem então se torna o fabricante de seus próprios sentidos, aquilo que dá sentido à sua própria existência. O homem agora torna-se um produtor da sua própria verdade, quando então Deus deixa de ser referência na vida do homem. Era isso que estava acontecendo. E é a religião da autonomia absoluta, é a espiritualidade moldável à nossa própria vontade. O capítulo 18, então, funciona como um raio-x, agora muito mais ampliado, um raio-x da alma contemporânea, em que tribos buscam lugar, indivíduos buscam identidade, porque não tinham, e isto é uma realidade do nosso tempo, e todos buscam algum tipo de segurança, de algo que pudesse ser para eles âncora, segurança, porto seguro, mas que raramente eles tinham a disposição de buscar a Deus, e buscar a Deus como de fato Ele é, sendo submisso à vontade de Deus. O capítulo então 18, irmãos, revela não apenas narrativamente, mas teologicamente a anatomia, aquilo que está por dentro, a sua composição das vísceras de uma apostasia. Ela começa então pequena, quase que doméstica, conforme nós vimos em Juízes 17, quando Mica então tem a ideia de, com o dinheiro roubado da sua própria mãe, e então devolvido, construiu deuses para adorar. Começou ali dentro de uma única casa. No capítulo 18 agora, isso se amplia, deixa de ser agora algo focado apenas na casa de Mica, mas passa a ser agora alvo de adoração de um povo agora, que rouba, que pega, toma agora os objetos de adoração da casa de Mica para ser agora objetos de adoração de agora um povo. Ou seja, são coisas que começam pequeno, mas que isto cresce, isso se institucionaliza e isto se torna estrutural no capítulo 18. Observe, meus irmãos, que há capítulos na Escritura que funcionam como janelas para o coração humano. É bem verdade. Outros funcionam como espelhos, e Juízes 18 é de fato, irmãos, este espelho. Um espelho desconfortável. Ele nos mostra o que acontece quando um povo se afasta
silenciosamente da voz de Deus e passa a moldar agora a sua própria vida numa espiritualidade segundo as suas próprias conveniências. Não espantem-se que isto é algo flagrante do nosso tempo. Nós somos capazes de viver estas mesmas coisas. A igreja do Senhor no mundo, nesse tempo contemporâneo nosso, em muitos aspectos tem vivido isto aqui. E meus irmãos, diante deste espelho desconfortável que traz este raio-x, aqui sim encontramos então, nós não encontramos aqui nesta narrativa grandes batalhas, nós não vamos encontrar aqui milagres extraordinários ou líderes heróicos, não, nada disso. Nós encontraremos aqui, irmãos, algo muito mais perturbador. Nós vamos encontrar a normatização da idolatria, aquilo que é de fato um ídolo, mas se negocia para que fique tudo tranquilo, para que dá para passar, vai levando, vai permitindo, como se fosse apenas uma decisão prática do dia a dia, mas que isso não tem nada demais. O que é que tem? Que besteira? Qual o problema? Vamos seguir em frente. A narrativa, então, irmãos, da tribo de Dan, revela um fenômeno profundamente humano, analisando, então, todos os parâmetros de um declínio de uma filosofia moral terrível, quando a verdade objetiva ela é abandonada, ela é deixada de lado. A vontade humana se torna, então, o centro do universo. Isto é algo diferente do nosso tempo? É algo buscado do nosso tempo, é algo que as pessoas gostam, é disso aqui. É de serem o centro de suas próprias vidas e de suas próprias coisas. Foi assim, meus queridos, na modernidade descrita por Nietzsche, que anunciou a morte de Deus. Percebam a audácia deste entendimento e deste pensamento. E assim em Juízes, séculos antes daquilo que Nietzsche escreveu, quando o texto então repete que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Depois dessa introdução, meus irmãos, breve, nós vamos poder então entender que a ausência de um rei não era apenas algo governamental, mas algo existencial. Era necessário. Deus era o Deus, é o Deus que controlou, que governou aquele povo. Dan nada mais era do que uma das tribos de Israel, que receberam a sua porção de terra e eles não quiseram. Por isso andavam vagando para encontrar um outro local que não era o local que Deus havia determinado para eles. Por isso esta vagância por tantas regiões para poder então encontrar um lugar que pudesse ser agradável aos seus próprios olhos e poder ali então encontrar guarida. A ausência então, meus irmãos, de um rei é a ausência de um fundamento comum, uma referência última, de uma voz que ordene diante do caos vivido. Eles não tinham esta voz, não tinham essa referência, perderam a referência. Eles agora estavam prontos a negociar qualquer coisa que fosse valor espiritual para eles, porque a referência não tinha mais. E Juízes 18 mostra quase em forma de parábola histórica, como se a vida desorganizada, em que Deus então deixa eles à medida da sua própria verdade. Mica então fabricou na sua própria casa, ele fabricou algo doméstico, um levita então aceita ser sacerdote daquilo que ele poderia oferecer. Mica então oferece sustento, oferece então riquezas e vantagens, e ele então aceita negociar algo que não era para ter negociado, mas ele aceita ser o sacerdote de forma obscura, de forma não oficial, mas ele agora se torna, ele permite fazer parte de algo que o padrão não era esse, o padrão era diferente. Mas, meus irmãos, o que acontece então em uma tribo inteira toma decisões espirituais sem jamais consultar o Senhor. Isto é algo profundo no contexto em que aquele povo estava vivendo, sem perceber. Eles estavam simplesmente tomando suas decisões. E tudo parece, irmãos, muito funcional, lógico. Parece abençoado aos olhos daquele povo. Ora, nós estamos aqui, nós temos agora um homem que pode ser o nosso líder, nosso sacerdote. Está tudo ok. Ele já disse que estamos diante dos olhos do Senhor. Ele já disse que está tudo certo, ele é sacerdote. Vamos seguir em frente então. Vamos lá matar o povo inocente que mora naquela cidade, que nunca fez mal para ninguém. Nós vamos acabar com tudo e vamos estabelecer a nossa morada ali. E está tudo ok, está tudo maravilhoso. Parece muito com o nosso tempo hoje.
tudo, irmãos, profundamente desorganizado aos olhos de Deus. Essa história nos ensina que a idolatria, irmãos, raramente começa numa rebelião aberta. Uma rebelião contra Deus não começa logo com um estrondo. Não, não, não. Ela começa com pequenas adaptações, com escolhas cômodas, com a tentativa de ajuntar seus pensamentos de forma sorrateira, e esses pensamentos tomam forma, e a gente vai deixando passar, e não tem qual o problema, não tem nada demais. É o Deus dos seus próprios desejos. O capítulo, então, irmãos, é didático, porque ele nos mostra o processo acontecendo diante dos nossos olhos. Esse processo, irmãos, terrível, que didaticamente não apenas o resultado da apostasia, mas primeiro a fé privatizada daquele povo, eles privatizaram a sua própria fé, e depois ela é relativizada, e então ela é manipulada, e por fim institucionalizada. O erro então de um homem se torna o desvio de uma tribo inteira pela desobediência e pela omissão. Diante, irmãos, desse cenário, a pergunta que Juízes 18 nos põe é simples e penetrante como uma espada afiada de 2 gumes, bem limpinha e brilhosa, que perfura o nosso interior de forma completa. O que é que esse texto, irmãos, nos pergunta? Quem realmente governa a nossa vida? Quem realmente governa a minha vida e a sua vida? É de fato Deus ou são as nossas conveniências que são capazes de nos governar? Esta é a grande pergunta. É a grande pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. E é uma pergunta, irmãos, categórica, não é retórica. Nós precisamos responder a nós mesmos. Quando ignoramos esta pergunta, irmãos, nós lutamos como Dan, como o povo de Dan, conquistando territórios, ampliando horizontes, crescimento diante de nós, chegando ao sucesso, mas caminhando cada vez mais para longe da vontade de Deus. Assim, meus irmãos, ao abrirmos Juízes 18, nós não estudamos apenas a história de uma tribo antiga, não. Aqui não é só uma narrativa pela narrativa, só contar de acontecimentos negativo. Aqui existe intencionalidade, aqui existe flagrante vontade de se rebelar contra Deus, de desobedecer os mandamentos do Senhor, estabelecidos lá em Êxodo, e repetido muitas vezes, e eles não abrem os olhos diante disso. Não há ninguém que pudesse então alertá-los, não há uma voz que pudesse então dizer: ei, para, está errado. Não, eles seguem em frente, eles vão diante daquilo que está diante deles. Então, meus irmãos, estudar a anatomia da nossa própria alma é o que o capítulo 18 de Juízes apresenta para nós. Se não fôssemos, irmãos, confrontados pela palavra, como de fato poderíamos então nos voltar entendendo que Cristo é quem nos governa, é o Senhor que é o Senhor das nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu seus marcos importantes, marcos antigos em sua palavra, para poder dirigir a sua igreja e o seu povo debaixo de sua vontade. Observe, meus irmãos, que esta restauração em que era preciso haver no culto verdadeiro daquele povo se perdeu. O culto foi banalizado, o culto agora era aquelas imagens, o culto agora é de qualquer jeito. O sacerdote era quem foi? Chega, tu para cá, tu é sacerdote, sou. Não quer nem saber como foi o processo. Muito pelo contrário. Aquilo que foi ofertado por Mica, que conquistou o levita, agora a oferta é maior. Você não acha melhor ser sacerdote de um povo? É muito melhor do que de um homem só. E o levita cresce os olhos e é verdade. As vantagens são maiores. E aquilo que já estava afundado na lama acaba completamente naufragar. Meus irmãos, olhando na direção do texto, do versículo 1 até o versículo 6, meus irmãos, encontramos uma tribo inquieta e um sacerdote negociável. Um líder que é atraído pelas ofertas, por algo a ser ofertado, pelas vantagens. Cuidado com as vantagens que são apresentadas.
Cuidado com aquilo que é dado de forma tão fácil. O capítulo, então, meus irmãos, abre uma crise. Ele inicia com uma crise estabelecida. A tribo de Dan, irmãos, não tinha assumido a herança que Deus lhe dera. Por esta razão, então, eles querem agora segurança. Eles querem agora, irmãos, que não enfrentar tudo aquilo e encontrar uma forma que Deus aprove as suas decisões na conquista de uma terra, mas que não foi Deus que mandou. Então, meus irmãos, eles enviaram espias à procura desta terra. Ora, vocês vão lá, vejam lá, encontrem um lugar bom para a gente viver. Queridos, aqui há o primeiro diagnóstico espiritual. Quando Deus deixa de governar, nós passamos a fazer escolhas motivadas pela conveniência, não pela convicção daquilo que Deus quer. Os espias, irmãos, passaram então pela casa de Mica e encontraram algumas coisas: um ídolo, uma estola sacerdotal, um levita consagrado, né, e contratado daquela forma terrível, e um culto paralelo. Ou seja, o culto não era ao Deus vivo, ao Deus, ao eterno Deus. Era um culto a esses objetos do lar. Meus irmãos, espantosamente, perguntam a este sacerdote ilegítimo, no verso 5, consulta a Deus para sabermos se Ele vai aprovar a nossa caminhada. Como pode, irmãos? Que compreensão louca de poder agora considerar a ilegalidade de um sacerdócio não aprovado pelos padrões da Escritura e da tradição, para agora querer que aquele seja agora um representante do povo diante de Deus. Pergunta para Deus aí se está tudo certo. Queridos, é o retrato, meus irmãos, de uma espiritualidade superficial. Querem então orientação divina, mas não querem submeter-se ao Deus verdadeiro. Quando, irmãos, não deixamos Deus governar nossas prioridades, nós começamos a procurar conselhos simplesmente porque queremos ouvir aquilo que dá certo. Queremos ouvir, não confronto, queremos ouvir a aprovação ao que eu imagino, a que eu quero. E o ser humano, ele é expert nisso. Ele está em um fogo cruzado, precisa de um conselho. Mas nesse fogo cruzado, ele sabe, lá no fundo, ele sabe qual é a resposta certa. Mas ele vai em busca de um conselho de alguém que certamente vai dizer: tem nada não, que besteira, siga em frente. Todo mundo faz assim, o que é que tem? Para que esperar? Deixa de ser besta. E meus irmãos, é exatamente esta a inclinação natural do coração humano. Se está dando certo, é porque Deus está no negócio. Já ouvi muito isso. Mas, irmãos, do verso 7 ao verso 10, encontramos uma avaliação de quem não ouviu a voz de Deus. O olhar superficial dos espias, no versículo 7. Quando eles olham a terra, os espias, irmãos, observam 3 características: vida segura, ou seja, estabilidade social. Eles encontram também tranquilidade e ausência de conflitos. Aqui o povo vive em paz. E encontrou despreocupação. Não havia nenhuma vigilância ou preparo militar para que, em um caso de uma invasão, eles pudessem se defender. Então, um povo que vivia numa inocência, sem mexer com ninguém, longe de qualquer povo, vivendo tranquilamente. Porém, meus irmãos, o texto nos mostra algo muito mais profundo. Eles avaliaram a situação apenas com os olhos naturais, não com os olhos da fé. Eles não perguntaram: o que Deus mandou a gente fazer? Eles não perguntaram: é essa de fato a nossa herança prometida? É essa? A injustiça em atacar este povo que não nos fez mal nenhum, essas perguntas elas não foram feitas. Eles não estavam preocupados com essas respostas. Muito parecido, queridos,
com o povo hoje. As perguntas que são centrais quando nós objetivamos algo e queremos muito alcançar algo, são perguntas que nós não fazemos. Deus está nisso? Será que Deus me deu alguma direção para que essa decisão fosse tomada? O que é que está em volta desta decisão aqui? Será que Deus está aprovando isso aqui? Será que é isto mesmo que o Senhor está apontando para a minha vida? Será que isso vai ter repercussões abençoadoras para mim? Simplesmente, irmãos, nós fazemos assim. Ainda dizemos assim: antes de fazer, eu orei. Mas é assim, eu orei agora e já fiz. Não teve nem a chance de dizer: eu já venho há um mês orando por isso. Ou Deus está em silêncio, ou falou na palavra de alguma forma. Não se preocupa com essa parte. Porque alguém vai dizer assim: você orou, meu irmão, por isso? Orei. Orou na hora de fazer. E meus irmãos, este é o retrato, queridos. Quando não deixamos então que o governo de Deus, ele atue nas nossas prioridades. A superficialidade, irmãos, da análise, então revela um coração guiado pelo pragmatismo. Ora, é fácil invadir e matar todo mundo, então é de Deus. Se é fácil, então é de Deus. Se é conveniente, então é a vontade de Deus. Está tudo favorável. Que bênção! Sem fazer as perguntas certas. Sem fazer as perguntas certas. Muitos cristãos, irmãos, confundem facilidade com direção divina. Facilidade com direção divina. Mas vontade de Deus não se mede, irmãos, por conveniência, e sim por obediência. Um ataque, então, irmãos, injustificado a um povo inocente. A Bíblia, meus irmãos, aqui denuncia um problema moral. Quando o coração está desconcentrado ou desconectado de Deus, a busca por segurança se transforma em ambição. E a ambição em violência disfarçada de bênção. Olhando então nesta direção, meus irmãos, nos versos 8 e 9, o entusiasmo então precipitado em que os espias agora voltam e dizem: levantem-nos contra eles, porque nós vimos a terra e a terra é muito boa. Observe a dinâmica, meus irmãos. Eles não consultam o Senhor, não lembram da herança original que Deus deu e eles abandonaram. Eles não quiseram a terra que Deus havia dado. Ou seja, já há um problema muito grande. Porque na divisão das terras, tudo já foi dado e foi mostrado. Eles não quiseram. Simplesmente, agora eu vou escolher a minha. E é melhor Deus escolher do que eu escolher. É melhor quando Deus escolhe do que quando eu escolho. É melhor a vontade de Deus do que a minha vontade. É melhor a direção e o tempo de Deus do que a minha direção e a minha vontade. Isto é algo muito, muito clássico, irmãos. Muito clássico. E isto foi desprezado por uma tribo, por um povo. Só homens de guerra, 600 homens de guerra. Imagina o restante do povo que ficou. Esposas, filhos, parentes. Esses 600 eram os de guerra, que foram então para este ataque. Eles não lembraram, irmãos, da herança. Eles avaliaram a justiça da conquista. Eles estavam, irmãos, insatisfeitos com aquilo que Deus havia dado a eles. Certamente, porque rejeitaram o que Deus deu. Eles estavam descontentes. Eles não tinham contentamento em Deus. Eles queriam agora os seus próprios objetivos e para isso eles não mediram as suas atitudes e suas atrocidades espirituais e morais. Eles não ponderaram se era ético atacar pessoas pacíficas que não esboçassem nenhum tipo de reação. Amados irmãos, eles disseram: a terra é boa. É a mentalidade do ganho sem responsabilidade. Do que estar diante de mim é para mim. Muito bem dito aqui em uma mensagem antiga, quando disse: se Deus lhe permitiu, o pastor Hélio falou isso aqui, se Deus lhe permitiu ver, cheirar, sentir, é porque Ele vai dar. Meu Deus, está na internet esse vídeo, hein?
É só dar uma procuradazinha lá que vai ter um cidadão dizendo essas coisas. Meus irmãos, não é bem assim. Lembra de Moisés? Deus levou ele num lugar e disse assim: olha lá a terra, espia, de longe. Mas Senhor, você não vai entrar. Mas Senhor, por quê? E Moisés não entrou. Não é? Só para confrontar com o videozinho do coach do nosso tempo. Mas irmãos, não é porque, queridos, algo é atraente que é de Deus. Não é porque é possível que é correto. Não é porque é viável que é justo. Precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que é vontade de Deus. No versículo 10, então, queridos, a teologia do pragmatismo se apresenta quando nós chegamos lá. Vereis um povo tranquilo e uma terra espaçosa, a terra é plana, é maravilhosa. Eles então venderam, queridos, a ideia com 3 motivos. O povo é tranquilo, a terra é plana e espaçosa e nada falta ali. O que está acontecendo aqui? Observe, meus irmãos, que eles estão apresentando a teologia da prosperidade antes da hora. Que eles estão preocupados em ganhar, em ter, tomar posse de uma coisa que nem deles estava separado para eles. Meus irmãos, o texto aponta que o coração deles já não discerniam mais o certo do errado. Para eles o objetivo era o que era importante. Se para que os objetivos fossem alcançados, pessoas tivessem que morrer, fazer o que fosse preciso, estavam prontos a fazer e fizeram. É a historiazinha do o fim justifica os meios. Isso é problemático. Eles não diferenciaram, irmãos, conquista legítima de injustiça, promessa divina e desejo humano, bênção verdadeira de oportunidade conveniente. Eles falam como se apenas, irmãos, a condição material definisse a decisão espiritual. O perigo espiritual do pragmatismo, irmãos, é sutil demais. Ele se parece sábio, mas ignora o caráter de Deus. Parece até prudente, mas ignora a obediência. Parece favorável, mas produz idolatria. Temos que ter cuidado com isso. Cuidado com o pragmatismo. Cuidado com se envolver tanto com tantas coisas. E estas coisas acabam nos afastando da vontade do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é algo inegociável, com as suas devidas exceções. Os militares, os da saúde, os atos de misericórdia que se pode fazer no domingo, são coisas aprovadas por Deus. Mas no dia do Senhor, se nós não formos vigilantes, começamos a abrir concessões, daqui a pouco eu naufraguei na fé, com um discurso falacioso de que o dia do Senhor é qualquer dia. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se eu tenho domínio sobre o meu trabalho naquele dia, eu preciso depender do Senhor. O Senhor que é providente, que é provedor. E que nesta igreja aqui, Deus já fez muitos milagres na vida de alguns irmãos pela fidelidade ao dia do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Observe, meus irmãos, que do verso 11 até o verso 20, eu não estou lendo o texto, porque hoje vai ter muitas partes aqui, estou ganhando tempo. Mas do verso 11 até o verso 20, é quando, irmãos, a fé, ela virou objeto e não relacionamento. Percebam, queridos, que aqui o texto chega ao ápice dramático. A tribo de Dan, então, com 600 guerreiros, volta à casa de Mica e rouba os seus objetos, a estola sacerdotal e o seu sacerdote particular. Queridos, a ironia é tão profunda, pois aquele que inventou uma religião feita com suas próprias mãos, agora tem a sua religião levada pelas mãos de outro. Como se pode
Algo assim, meus irmãos. O falso sacerdote, seduzido então pela proposta de ser pai agora, pai e sacerdote, líder de uma tribo inteira, abandona Mica. Já estava errado com Mica, agora piora a situação ainda mais, pois agora ele é líder de um povo, com toda a sua flagrante inclinação e mergulho na apostasia, que como mau exemplo agora seria o líder daquele povo. Nós vemos, irmãos, aqui a caricatura do ministério sem vocação. Busca posição e não a missão. Busca influência, mas não a fidelidade. Busca o aplauso, não o altar de Deus. Ministério sem vocação passa por isso aqui. Ministério sem vocação é isso aqui. Os objetivos são esses. São objetivos, mas que rejeitam todo um ofício. Quer o cargo, mas não quer viver relacionamento com aquele que supostamente o chamou para assumir responsabilidades. Filosofia do texto, irmãos. Mica então fabricou deuses pequenos, o bastante para poderem caberem em seu bolso, na sua sacola. Eram os seus ídolos. E a tribo de Dan facilmente os levou embora. Mas permanece, irmãos, a verdade eterna. Sabe qual é a verdade eterna? É que o vazio do homem humano, o vazio do coração humano, só pode ser preenchido por aquilo que não é levado. É do tamanho de Deus. Só Ele, que é dado ao coração em seu tamanho ideal, que preenche sem deixar nenhuma vaguinha, nenhuma brecha. E não pode ser levado por ninguém, mas deve ser vivido em relacionamento transformador, quando Deus então ocupa totalmente o coração e não como um objeto levado por alguém. O capítulo inteiro, irmãos, é uma crítica à idolatria. É uma crítica à idolatria como projeto de controle humano. E, meus irmãos, tudo que o cristão constrói sem Deus, sonhos, ministérios, posições, imagens, reputação, tudo isso pode ser levado embora por qualquer vento na vida. Finalmente, meus irmãos, dos versos 21 até o verso 31, uma tribo estabelecida sem a bênção de Deus. Algo terrível. Pois a tribo de Dan, meus irmãos, conquista Laís, que é a cidade onde eles invadiram, estabelece ali então agora um culto idólatra permanente. Aqueles ídolos agora são levados e são colocados agora como eixo de fé daquele povo. O narrador do texto então revela a tragédia final, em que o sacerdote levita agora era Jonatas, neto de Moisés. Neto de Moisés. Meus irmãos, no verso 30 encontramos esta pontuação. Quem foi Moisés, irmãos? Olha o que o neto dele foi capaz de fazer. Amados irmãos, a linhagem do grande libertador agora serve servindo a ídolos. Mais um apontamento para a nossa responsabilidade como pai e mãe. Somos hoje crentes, estamos aqui com nossas famílias aqui. Pergunta que nós fizemos aqui há algum tempo atrás, nesta mesma série. Se nós que somos pais morrêssemos hoje, domingo que vem ainda é o luto, mas no outro domingo, onde é que os nossos filhos vão estar? Vão estar aqui? Ou em alguma igreja servindo ao Senhor Jesus? Ou eles vão ser levados pelo vento da ambição do mundo e ser levados? E o que nós ensinamos? E a responsabilidade de ensinar os nossos filhos? Ficou aonde? Perdeu-os pelo caminho, irmãos? Precisamos estar lembrados, meus irmãos, sempre desta indagação. Nós temos uma grande responsabilidade. Certamente, Moisés, ao morrer, as gerações posteriores falharam no entendimento do que é servir a Deus com fidelidade. Um levita, alguém da tribo de Levi, que não tinha terra. Os levitas, eles viviam do trabalho do templo. Esse levita agora sai em busca de um lugar para viver, para morar. Encontra Mica e torna-se então um sacerdote legal. Ele conhecia todo o processo para ser levita. Ele sabia das implicações espirituais de tudo aquilo. Ou seja, alguém falhou de Moisés até chegar a esse levita.
Alguém falhou na instrução, na condução, no exemplo de vida dos filhos, do filho. Porque a palavra de Deus nos assegura categoricamente, irmãos. É claro que nós não somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Mas há um entendimento consonante nos grandes teólogos do mundo inteiro. E eu gosto muito do que Sproul falou. Nós não somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos, mas nós temos que viver como se nós fôssemos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Ou seja, eu vou lutar com todas as minhas forças. Ensinar, instruir, ser modelo, ser exemplo. Se eu negocio o dia do Senhor, meu filho vai dizer assim: papai, o pastor ensinou que o dia do Senhor é inegociável. O senhor está fazendo o que aí? Assistindo o jogo. O senhor não vai para a igreja não, papai? O senhor está fazendo o que? O senhor vai para onde agora? Não, eu vou ajeitar uma telha que furou aqui, tá, vai chover. Papai, e o culto? Vou me arrumar para o senhor me levar. Às vezes acontece do filho cobrar do pai. Meus irmãos, isto é muito sério. E é por conta deste declínio de instrução que esse povo aqui do livro de Juízes viveram tantos problemas. Porque esse livro de Juízes é a geração posterior daqueles que atravessaram o deserto e chegaram à terra prometida. Não foram ensinados. Meus irmãos, o sacerdote então era este homem. No período então que deveria ser o auge da espiritualidade israelita, porque ele poderia dizer assim: eu ser sacerdote seu? Tá louco, meu irmão, eu não vou brincar com coisa séria. Ele era para ter dito a Mica, não disse, aceitou o conchavo, aceitou a oferta. Ah, aqui tem vantagem para mim, tem comida e salário, estou dentro, meu irmão, bota meu nome aí, aceito. E queridos, grande foi o problema com que esse homem se envolveu, em aceitar, numa decadência moral, viver agora um líder espiritual de um povo. E o pior, meus irmãos, tudo parece prosperar, né? Tudo. O culto agora é incluído, a cidade cresce, que queimaram a cidade toda, reconstruindo a cidade deles agora, tudo funcionando, a economia pegando fogo, tudo organizado, tudo vivendo maravilhosamente. Opa, Deus está no negócio, vai prosperar, vai dar certo. A religião deles se fortalecendo e Deus em silêncio. Nós não vemos aqui nenhuma intervenção de Deus. Deus está só olhando a capacidade que o ser humano tem de fazer suas atrocidades sem a intervenção de Deus. Meus irmãos, que Deus nos livre de vivermos dissolutos. Que Deus nos livre de vivermos sem a observância à sua palavra. A palavra pode ser dura, a palavra pode ser pesada, o confronto diário não é fácil, mas é muito melhor estar debaixo da autoridade do eterno Deus do que viver aos nossos próprios olhos fazendo tudo aquilo que nós queremos fazer. Assim, queridos, observe, meus amados, que o capítulo nos faz encarar este silêncio divino. Não é o abandono de Deus, mas é a misericórdia. Deixa eles irem. Lá na frente a gente se encontra. Lá na frente nós vamos ver como é que a história termina. E assim, meus irmãos, o sucesso nunca é critério para a verdade. Nem tudo que cresce vem de Deus. Nem todo movimento religioso é santo. Às vezes, lotadíssimo de gente, um ambiente extraordinário, gigantesco. Tem alguém lá falando lá coisas que não batem com a palavra de Deus. E aquele povo, e esse sucesso todo? Não quer dizer muita coisa, não. Bom seria que ali tivesse exposição do texto, para alimentar almas, e não apenas um coach, né, que traz uma palestra emocionante para a pessoa sair flutuando, né, para passar uma semana. Meus irmãos, a proposta bíblica é diferente. E eu queria trazer algumas aplicações centrais.
Temos que ter cuidado, irmãos, com as pequenas concessões que às vezes nós fazemos. Toda idolatria começa com uma leve distorção da verdade, uma leve distorção da verdade. Se nós conhecemos o limite, o reverendo Augusto Nicodemos, uma vez ele falou isso. Se nós sabemos que o limite é aqui, por que a gente não fica bem longe do limite? A gente deve se distanciar longe, o limite é ali, não quero nem chegar perto. Mas não, o ser humano gosta de andar bem na beiradinha, bem no limitezinho. Quase no ponto do centímetro final. Pequenas concessões, irmãos. Elas, pela sua leve distorção da verdade, podem causar grandes problemas. Discernimento espiritual, queridos, é algo que precisamos ter e pedir a Deus esta capacitação. Decisões aparentemente estratégicas podem ser espiritualmente trágicas. Fidelidade de quem lidera é algo a ser requerido, pois líderes que vendem sua vocação se tornam agentes de idolatria e não de restauração. Igrejas podem errar, irmãos, coletivamente. Comunidades inteiras podem ser seduzidas por práticas religiosas até eficazes às vezes, porém infiéis diante da palavra de Deus. Cristo, meus irmãos, como o verdadeiro rei, somente sob seu governo e culto, a moral e a missão, elas permanecem alinhadas à vontade do Pai. Por fim, examinemos, queridos, a fonte da nossa espiritualidade. Precisamos examinar. A nossa espiritualidade ela aflora de que fonte? Nós buscamos, irmãos, o Senhor? Só o Senhor? Ou queremos somente os seus planos e suas bênçãos? Tenhamos cuidado, queridos, com conselhos religiosos que não têm compromisso com a verdade. Nem toda palavra bonita, ela é palavra de Deus. Cuidado com vídeos de internet, com rios, são muitos rios, não é? E se abraça com tudo. E quando nós temos uma rede de pessoas que nos seguem e nós também seguimos, a gente aqui e ali vê quem curte, quem não curte. Cuidado com o que nós curtimos. Porque o que é uma curtida se não um aceite? Se eu gostei daquilo e aceito, eu curto. Se eu achei falho, então eu vou nos comentários e coloco lá o meu pensamento. Mas eu preciso ter cuidado com o que eu curto. Cuidado. Para a gente não estar abrindo concessões e dando o nosso ok para o que Deus não está dando ok. Não admiremos, irmãos, o sucesso que nasce da ausência de caráter. Nunca na Escritura nós vamos ver algo que começou sem caráter dar certo. Nunca, nada. Porque vitórias fáceis podem custar muito caro. Devemos abandonar, queridos, toda forma de idolatria moderna. Porque a nossa carreira profissional pode ser uma idolatria. Ser um ídolo para nós. O reconhecimento, imagem, segurança, dinheiro. É trabalho, eu não paro, eu quero mais. Opa! Cuidado. Cuidado para a gente não ser idólatra do trabalho. Porque a palavra de Deus diz algumas coisas importantes nesta equação. Diz que se eu negligencio os da minha casa, se eu deixo de dar atenção à minha família, o que é que eu sou? O que foi que aconteceu? Eu sou pior do que o descrente e neguei a fé. Isso é sério? Isso é muito sério. A gente tem que ter cuidado. Cuidado, se há uma necessidade extremada, flagrante, amém, meu irmão. Eu estou aqui para lhe ajudar. A igreja lhe ajuda. Mas virar uma filosofia de vida, isto é perigoso. É perigoso. Por quê? Há um salmo que diz exatamente o contrário. Que aos seus o Senhor dar enquanto dorme. Isso é um atestado para que eu fique agora dormindo só? Não, vou dormir, o que é que tem? Agora é só deitado numa rede, está tudo certo. Não, não é isso não.
Este texto nos diz, irmãos, que toda providência vem dele, toda bênção vem dele. O nosso trabalho é digno, mas não é pelas nossas próprias forças do braço. É Deus quem concede, é Deus quem abre portas, é Deus quem supre a nossa casa, é Deus quem coloca comida na mesa, é Deus quem providencia aquilo que nós necessitamos. É a palavra de Deus quem nos diz isso. Mas se eu não tiver cuidado, eu vou virar um idólatra do trabalho tão abençoado que Deus nos deu. Precisamos ter cuidado. E são as pequenas concessões que nos faz, às vezes, levar a um patamar de apostasia da fé. E por fim, mesmo por último, para concluir, cultivemos uma fé que não dependa de circunstâncias, mas somente da palavra de Deus. Uma fé que depende da palavra, uma fé que a palavra fala, uma fé que a palavra é quem nos conduz, que nos leva, que nos faz crescer. Somente aquilo, irmãos, que Deus estabelece, permanece. E é o que o texto de hoje nos mostrou na vida vivida de um povo, de uma nação, o povo de Dan. Que nós possamos, irmãos, ser abençoados por Deus nesta noite. Que Ele tenha falado comigo e com você. E que nós possamos sair hoje daqui convictos de que pequenas concessões são perigosas. E que nós somos chamados por Deus para viver debaixo de sua vontade. E que Ele está vendo tudo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.